Olá! O vídeo de hoje a gente vai falar sobre culpa materna. Por que sentimos culpa? Por que, enquanto mãe, a culpa nos acompanha de tal forma a modificar os nossos pensamentos, a nossa rotina, os nossos cuidados pessoais? Por que a gente sente tanta culpa pelo não que damos aos nossos filhos em alguns momentos? Por que nos sentimos culpadas todas as vezes que a gente escolhe fazer alguma coisa para nós? Tudo isso permeia o pensamento feminino, tudo isso permeia o pensamento da mulher que é mãe. A gente vive achando que mãe não pode sair sozinha, que mãe não pode trabalhar fora, que mãe não pode fazer escolhas para ela, porque se ela fizer isso, ela está deixando de ser mãe. E aí, quando a gente pensa nisso, é preciso voltar lá atrás, como eram antigamente. A gente via uma sociedade onde as mulheres simplesmente eram mães e não podiam fazer mais nada, não podiam trabalhar, não podiam viver, só viviam para a maternidade. E ainda encontramos até hoje mentes que pensam dessa maneira, que acham que a mãe tem que ser mãe e viver para os filhos independente de qualquer coisa. E isso gera muita culpa na mulher que hoje resolveu viver para ela, empreender, viver, trabalhar, ter a vida extra à maternidade. E quem disse que não é possível conciliar essas duas coisas, esses dois campos? É possível sim, se a sua mente estiver bem cuidada, se a sua mente estiver voltada para toda essa situação, é possível que isso aconteça sim e da melhor forma. Hoje nós mulheres temos as nossas carreiras, as nossas vidas, as nossas profissões. Isso não nos impede de exercer a maternidade, assim como a maternidade também não impede as mães de correrem atrás do sucesso profissional. Mas essa culpa gerada, ela às vezes tem um impasse muito grande na vida da mulher. Ela faz com que a gente se sinta incapaz diante das coisas que a gente mensura. E isso é uma grande barreira que tudo e todo mundo vem colocando. Então você, mulher que está assistindo esse vídeo hoje, eu peço que reflita quem você queria ser quando você era criança e tinha aquela pergunta típica, né? O que você quer ser quando crescer? Por que não ainda ser? A gente cresceu, a gente exerce a maternidade, mas ainda podemos sim exercer alguma profissão e mesmo assim dar conta da maternidade. Nossos filhos vão gostar de ver a mãe buscando por si, pelas coisas que ela acredita, ver a mãe realizada profissionalmente, ver a mãe realizada na vida. Uma pessoa realizada, ela automaticamente lida de uma maneira muito melhor com tudo que está à volta dela. Quando a gente tem as nossas frustrações, quando a gente tem as nossas incapacidades muito definidas, a gente não consegue ver o lado bom das coisas. A gente não consegue mensurar coisas boas e positivas, a gente só vê aquela parte negativa que a gente não alcançou ou que a gente não buscou e acaba culpando as pessoas pelas coisas as quais a gente não correu atrás para realizar. Então, a maternidade não é um empecilho para a mulher ser hoje o que ela tem vontade de ser, para que ela estude, para que ela exerça a carreira dela, para que ela faça as coisas que ela precisa fazer para se realizar pessoalmente. E essa culpa, ela vem muito, com certeza, do julgamento das pessoas, de familiares, de uma sociedade que está acostumada a ver uma mulher somente sendo mãe. A gente consegue conciliar através de rotina a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal, as nossas realizações como mãe, dá para fazer tudo de uma forma muito simples, de uma forma muito tranquila, se a gente tiver uma rotina, uma organização. E é aí que entra a psicologia. Os psicólogos são capazes de te ajudar a reorganizar essa rotina para que você consiga realizar os seus trabalhos e também o seu lado profissional e não ficar alimentando essa culpa materna. Por quê? Porque não é porque a gente diz um não a um filho para fazer um trabalho, não é porque a gente diz um não a um filho porque você precisa viajar a trabalho ou fazer um curso ou simplesmente porque você precisa sentar na frente do computador para estudar, que você vai causar qualquer problema na psique dessa criança. Pelo contrário, você está ensinando o seu filho a importância de buscar pelos seus sonhos, de buscar pelas metas de vida que ele traçar. É muito importante para as crianças verem uma mãe realizada, uma mãe bem-sucedida, uma mãe que consegue estar presente e feliz com ela mesma. Então a gente precisa estar
está sempre internalizando para a gente e para as crianças o quanto é importante ir em busca dos sonhos, ir em busca das metas. E aí, quando a gente entende que independente de ser mãe, nós somos mulheres, nós temos os nossos sonhos, os nossos objetivos, essa culpa vai se dissipando. Por que não temos o direito de continuar buscando a nossa vida profissional e independente, mesmo após a maternidade? Não há lugar nenhum no mundo que diga que isso é proibido. É difícil, não vou negar. Realmente é difícil. Eu também sou mãe de 2, sou empreendedora, sou autônoma e eu preciso correr atrás da minha vida. Mas às vezes eu tenho alguns impasses, como muitas mães que podem estar me assistindo agora. A gente tem esses impasses, a gente tem essas dificuldades, mas contornar essas dificuldades e manter-se firme para buscar o que realmente a gente acredita é muito importante. Essa culpa, ela existe, ela vai existir sempre. Eu costumo dizer aqui que a gente já se culpa quando a gente está com eles na barriga. Se é um alimento que a gente sabe que não é muito saudável, a gente come, já gera uma culpa. Então, assim, a maternidade, ela é muito regada a culpa, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar bem com a gente mesmo para que a gente exerça essa maternidade da forma mais plena possível. Nem sempre a gente vai estar bem e tudo bem não estar bem. Verbalizar isso para os nossos filhos, verbalizar para as pessoas que estão à nossa volta é importante para que as pessoas entendam que quando a gente ganha a maternidade, é a maternidade, não é uma capa de super-heroína, não é a última coisa maravilhosa do mundo que vai fazer da gente a pessoa que não erra, a pessoa que só acerta, a pessoa que dá todas as coordenadas. Não, a gente vai falhar. E aceitar essas falhas, aceitar essas limitações é o primeiro passo para se ver livre dessa culpa. Exercer um tempo de qualidade com seus filhos fará com que você diminua essa culpa quando você tiver que deixá-los para trabalhar, deixá-los para fazer uma reunião, deixá-los para estudar. Então, isso tudo vai fazer com que você entenda que existe ordem e um cronograma que dá para ser seguido para que a gente diminua essa carga. Pedir ajuda às pessoas também é muito importante. Ah, mas eu não tenho rede de apoio. Tudo bem, sempre existe alguém que pode dar dando um suporte. Sempre existe alguma coisa que você possa fazer para que esse suporte aconteça. Então, eu acho que verbalizar suas dificuldades, as suas necessidades também é um passo importante para que a gente exerça essa maternidade sem essa culpa, sem esse remorso por estar sempre achando que está errando. Nós não somos obrigadas a dar conta de tudo, a arrumar a casa, os filhos estarem impecáveis, a comida ser sempre saudável. Vai ter dia que você não vai conseguir arrumar a casa e tudo bem. Vai ter dia que você não vai conseguir dar aquela comida super saudável. Também tá tudo bem. Não dá para ser super heroína. Não dá para ser uma mega mãe. Dá para ser uma boa mãe. Dá para ser uma mãe que faz. Dá para ser uma mãe normal. O problema é que a gente às vezes vive olhando a maternidade alheia nas redes sociais, a maternidade dos amigos, a maternidade de quem tem uma rede de apoio mais estruturada do que a nossa, e essa comparação traz uma coisa muito ruim para todos nós, porque só alimenta essa culpa. Eu não posso achar que eu só sou uma boa mãe se eu sou igual a mãe A ou a mãe B. Eu preciso entender que eu sou uma boa mãe quando eu vejo que eu estou fazendo o melhor por mim e pelos meus filhos. Então, essa culpa vai diminuindo a partir do momento que a gente entende que cada um é um. Eu não posso achar que eu preciso ser sempre igual a outra pessoa. A maternidade, ela está sendo bem exercida quando seus filhos estão saudáveis, quando seus filhos estão felizes, quando seus filhos estão bagunceiros. Ela está sendo exercida da maneira ideal. Se você olha para o seu filho e vê nele a alegria, a tranquilidade, uma noite bem dormida, todos esses requisitos de uma criança feliz, a sua maternidade está sendo bem realizada. Então a gente não precisa internalizar as críticas de pessoas que às vezes nem convivem com a gente, por 5 minutos ficam na nossa casa e acabam, eu não fazia assim, você faz assado, eu não dava isso, a gente não pode entrar nessa de que o julgamento alheio e a comparação nos define. O que nos define é o trabalho que a gente está fazendo. Se você olha para o seu filho e acha que você está fazendo um bom trabalho, você vê o reflexo disso no seu filho, no seu dia a dia, na sua rotina, é isso que tem que bastar. A gente tem que parar de achar que a comparação nos beneficia.
A comparação faz com que a gente, às vezes, use o que é positivo dessa comparação para que as coisas funcionem melhor, e o que for negativo dessa comparação, a gente tem que aprender a jogar fora, a usar somente o que nos edifica para a nossa construção, tá bom? Não estou dizendo aqui que as críticas não têm que ser bem ouvidas. Sim, a gente pode até ouvir algumas críticas, mas ao mesmo tempo entender que a gente absorve dessas críticas coisas que forem nos edificar e usar a nosso favor. E não internalizar e colocar essa carapuça de péssima mãe, eu sou uma mãe assim, eu sou uma mãe assada. Cada um é um tipo de mãe. E aí a gente precisa entender que se o tipo de mãe que você está sendo está te agradando e está fazendo bem aos filhos, esse é o tipo que você precisa continuar mantendo. Então a gente precisa entender que a comparação nunca é positiva. A comparação só vai fazer com que essa culpa cresça cada vez mais. Então, para que a culpa desapareça, organize a sua rotina, faça com que você entenda que você é você com as suas qualidades, com os seus defeitos. Aprenda a identificar os seus defeitos, lapidá-los se for necessário. Aprenda a usar a comparação de modo positivo a seu favor, fazendo o quê? Pegando coisas positivas dessa comparação e acrescentando na tua vida. Não deixe de buscar as suas metas, não deixe de buscar os seus sonhos, porque uma mãe feliz, uma mulher feliz, vai exercer essa maternidade de uma maneira muito mais plena. Então não abandone os seus sonhos, não deixe de verbalizar para os seus filhos o quanto você está cansada ou o quanto o dia no trabalho não foi tão produtivo, não foi tão bom e você talvez não esteja tão disposta. Verbalize. As crianças entendem, as crianças não querem saber do seu ultra maternidade. As crianças querem saber do seu carinho, do seu amor, do seu aconchego. Então, não se cobre tanto, não se deixe levar pela culpa. Você está sendo a melhor mãe que você pode ser. Se seu filho está bem, se ele está feliz, é isso que importa. Não dá para ser a mãe como nos comerciais de margarina, não dá para ser, mas dá para ser a melhor mãe que a gente consegue ser dentro das possibilidades que a gente tem. E você, mulher, não deixe de buscar o seu trabalho, não deixe de buscar o seu sonho, não deixe de buscar a sua profissão, porque um dia eles vão crescer, eles vão embora e você só vai ficar com você mesma. Então seja boa para você, para o dia que eles forem viver a vidinha deles, a gente esteja tão bem com a gente também e entenda que nós fizemos o melhor que a gente podia, tá bom? Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, manda um direct ou então deixa aqui nos comentários. Siga nas redes sociais, psicóloga Josi Fernandes. E é sempre um prazer ajudar vocês. Um beijo, mamães. Compartilhem o vídeo.